gente já falou aqui de separação de responsabilidades, a gente já falou de projeto separado, ou camada separada, injeção de dependência, mas integrações nem sempre são tão simples, nem sempre são código escrito só numa camada e tudo funciona. Muitas vezes eu preciso configurar, então, aquela integração, né? E aí tem integrações de diferentes tipos de complexidade, níveis de complexidade. Então você ter uma configuração, uma tela de configuração, um meio de configurar a sua integração, você traz o que para o sistema? Flexibilidade. Vou dar um exemplo aqui. Não se prendam muito aos exemplos que está aqui. Eu só coloquei uma tela de um print de um sistema qualquer aí, só para mostrar como que pode ser feita a integração, ou uma tela, eventualmente uma tela de configuração. Mas pegando o exemplo do e-mail, ou do SMS aqui, né? O e-mail aqui talvez eu tenha que configurar, vou implantar esse sistema no cliente A. O cliente A sempre quer mandar o e-mail com o remetente sistema @ o domínio dele, né? Você não vai colocar essa informação fixa no código, hard-coded, né? Então você precisa que essa informação venha de algum lugar, de uma configuração. Onde pode ser essa configuração? Configuração em arquivo, configuração numa estrutura de configuração montada no teu banco de dados, né, em tabelas lá. Um sistema de gestão de configurações, seja criado por você um sistema de mercado que existe só para isso também, né? Sistema de gestão de configurações, por exemplo. Então isso é algo que traz também um diferencial para não sujar suas aplicações com detalhes, com informações que precisam ser flexíveis, dependendo do ambiente onde você faz o deploy, você implanta a sua aplicação, você vai ter valores de detalhes das integrações que vão ser diferentes para cada implantação. Vou dar um exemplo. Nesse próprio print aqui. Se for nesse caso, né? Aqui está configurando o nível de log que ele quer dar para essa implantação. Para a My Application, por exemplo, aqui, né? Se for em um ambiente, se for aqui em um ambiente de QA ou de Dev, então o Environment for Dev, eu posso configurar essa chave aqui que vai refletir lá no log do sistema externo de log que eu estou usando, por exemplo. Eu posso colocar a nível debug, ou seja, eu quero desenvolvimento, eu quero pegar todos os logs porque eu estou desenvolvendo, quero ver, fazer o debug ali, ver se está funcionando, se não está. Mas quando eu trocar para um ambiente de prod, é interessante que eu não deixe o nível de log tão agressivo quanto o debug. Vou colocar um info, vou colocar um warning, vou colocar, enfim. Né? Aí depende da sua necessidade. Mas tendo uma gestão de configuração, um local centralizado, muitas vezes, para eu configurar as minhas integrações, por ambiente, por versão, daí aqui a imaginação é o limite, né? Por data, por contexto, enfim, por N coisas, me traz flexibilidade de implantação. Então, no ambiente X eu quero configurar assim, no ambiente Y eu quero configurar assado. Quando você tem um SaaS, por exemplo, né? Um sistema aí que você vende como serviço, onde você tem uma plataforma só. Mas se o produto é instalado em cada cliente, aí você tem implantações para cada cliente que precisam ser configuradas conforme o cenário daquele cliente. Então, quando você chega, implanta teu sistema, você vai configurar suas integrações. E aí, uma coisa que dá muito certo é você ter a sua própria gestão de configurações, de integrações, falando, o sistema A aqui de e-mail
eu vou para o remetente, que seria a chave, configurar o valor tal. E aí aqui é um exemplo que funciona muito bem, tá? Configurações em formato de chave e valor. Então tem o chave, que seria a, a relação que você vai ter para pegar essa configuração lá no código, para não ter que colocar ele hard-coded. Então você vai pegar a chave de configuração, vai usar lá. O valor vai ser o valor que você vai trazer através da chave. E aqui algumas informações a mais. Por exemplo, você quer criptografar essa informação aqui para ela não ficar em plain text no banco de dados, por exemplo. E aí a gente tem várias opções aí de como implementar essa gestão de configurações. Mas o ponto aqui, por que ter uma gestão de configurações? Uma tabela, arquivo, e aí você vai modernizando o quanto você quiser, né? Porque te dá flexibilidade de implantação, de agilidade em troca de configuração, né? Você não precisa derrubar a aplicação para voltar e tal. Aí, dependendo como você implementa, obviamente, né? Mas te dá flexibilidade. E isso é muito importante quando a gente fala de integração, tá? Flexibilidade é um dos grandes valores que você pode dar para o teu sistema que é implantado de formas diferentes. Beleza? Aí, o último ponto aqui, que até tem um exemplo aqui na tela, né? Versionamento, né? É interessante que você mantenha as versões das integrações segmentadas ou consiga separar elas de alguma forma para você lidar com diferentes versões mesmo do sistema externo, tá? Por quê? Porque pode ser que o teu sistema, o sistema externo, num cliente esteja na versão 1.2, no sistema externo do cliente B esteja na 1.5. E entre essas versões de sistema externo teve break change, ou seja, teve alteração que quebra a aplicação. Então pode ser que, vou voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem, pode ser que você tenha que ter um adapter aqui para o SMS versão 1.2 e outro para a versão 1.5. Pode colocar no mesmo adapter? Pode colocar, desde que você faça a gestão desse versionamento de forma configurável, que você consiga escolher. Então, quando você vai implantar no cliente, por exemplo, ou no seu ambiente lá, você consegue escolher, vou usar o adaptador de SMS da empresa tal, versão 1.2, e aí ele sabe falar os campos da API lá da versão 1.2, desde que o seu serviço externo, né, da aplicação externa também versione, né? Ele tem lá uma APIzinha lá para a versão 1.2 e um para a versão 1.5. Que em algum momento vai morrer a versão 1.2, vai ficar só 1.5, que é o momento onde você consegue também descontinuar o seu adaptador de versão 1.2. Então esse versionamento é importante porque ele existe justamente porque existe um período de transição, né? Quando a gente tem quebra de compatibilidade, a gente versiona para que dê tempo de um sistema ou clientes migrem para a versão mais nova, se adequem, sem que durante esse processo a gente tenha quebra ou parada no serviço. Beleza? Então, o versionamento das integrações é tão importante quanto o versionamento de uma API sua ali que você entrega externamente, né? Porque você entregando uma API versionada, não esqueça que você pode ser o sistema externo de outro sistema, né? De outra empresa que vai querer se integrar com você. Então, se preocupar com o versionamento não é só para as nossas APIs e tudo mais. É nessa questão de a gente se integrar com sistemas externos, também versionar a implementação da própria integração.